Boa noite, queridos irmãos que enfrentaram este frio do nosso inverno gaúcho, mas isso não impediu vocês de estarem aqui nesse local para cultuarmos a Deus. Eu quero convidar você para começarmos esse culto baixando nossa fronte, nossa cabeça, ou fechando seus olhos, e vamos ter um tempo de oração, colocar as nossas vidas, esse culto, esse momento diante de Deus. Amém? Senhor nosso Deus querido, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti pelo privilégio e oportunidade também, Deus, de nos reunirmos como igreja, como um povo que ama o Senhor, Deus, que ama a Sua presença e que faz parte, Deus, da grande igreja do Senhor, Deus na terra, de nos reunirmos para celebrar ao Teu nome, para agradecermos a Tua bondade, para agradecermos a Tua misericórdia, para agradecermos, Senhor, toda a dádiva, todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, também, Deus, todos os livramentos, e principalmente, Deus, pela Sua obra perfeita que o Senhor realizou quando esteve na terra, morrendo por nós, Senhor, na cruz, nos dando perdão, vida eterna. Muito obrigado, é por isso que estamos aqui, Senhor, para agradecer e celebrar o Teu nome. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que nós começamos, Deus, esse culto, e é em nome do Trino Deus que nós queremos, Senhor, pedir, Senhor, as Tuas bênçãos também sobre as pessoas e os irmãos, Deus, que estão aqui, Senhor, nesse local. Abençoa a Tua igreja que se reúne aqui, abençoa a Tua igreja, Senhor, que se reúne nessa noite, nesse momento, em outros locais, em outros lugares nessa cidade que também estão cultuando a Ti, que a bênção do Senhor também esteja sobre as demais irmãs de fé, Senhor, outras igrejas, em nome de Jesus. Aquieta o nosso coração, Senhor, para que o nosso coração esteja, Senhor, submisso, humilde e quieto diante do Senhor, para ouvir Tua voz, ouvir o Teu Espírito por meio das canções, por meio, Senhor, do estudo da Tua palavra. Fala conosco. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os clamores, o Senhor conhece, Deus, aquilo que está no mais profundo do coração de cada pessoa, de cada família, pai, mãe, homem, mulher que está aqui neste lugar. Então fala aos corações, atende aos clamores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. No calendário cristão, esse é o domingo que nós chamamos de o Domingo da Trindade, onde nós celebramos a maneira como o nosso Deus revelou-se a nós através das Escrituras. E Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E é com essas três pessoas maravilhosas, mas um só Deus, que nós nos relacionamos. E é em nome deles que nós estamos aqui. Amém? E é a Ele que nós queremos cultuar e convidamos você para fazer isso. Amém? E se você puder fazer uma coisa, eu peço para você ficar de pé. Amém? O nosso louvor não é longo, mas assim que você aquece o pezinho, porque pode ser que ele vai gelar depois. Então vamos ficar de pé, bate o pé, bate palma, alegre as mãos, adore ao Senhor de todo o seu coração, juntamente com os irmãos que estão aqui. Eles não estão fazendo uma apresentação, eles estão aqui só para conduzir a igreja. Amém? Então, juntamente com eles, louve ao Senhor. Amém? Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Do Evangelho de João. Amém? Me empolguei para falar da Trindade, esqueci de fazer a leitura do Evangelho que nos apresenta essa Trindade. A Trindade é a maneira como Deus se revela na palavra, no Evangelho. E aqui nós temos um texto no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 15, uma das muitas textos que nós encontramos nas Escrituras que nos mostram que o nosso Deus é um só Deus, mas que se manifesta para nós na forma de três pessoas. Então eu quero ler com você aqui, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quem está falando aqui é Jesus, uma das pessoas da Trindade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim.
Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Amém, irmãos? Amém. Agora sim, vamos adorar a esse Deus que é trino, revelado nas Escrituras, com canções e louvores. Amém? a leitura do Salmo de número 8. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus,
Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali fizeste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que tu deles te importes? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Vamos agradecer a esse Deus mais uma vez? Amém. Fecha teus olhos e declara que Ele é grande, que Ele é digno de todo louvor e adoração. por tua obra em nossas vidas, confiamos
reconhecer-te como Pai, Filho e Espírito Santo, em eterna e perfeita unidade, triuno e majestoso. Conserva-nos firmes nessa fé e leva-nos finalmente a adorar-te em tua eterna glória, ó Pai, com o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos queridos. Podem se assentar. As crianças podem ir ao cultinho com as professoras. E vamos, em temor de Deus e reverência, ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Tá dando para me ouvir esse microfone? Aleluia. A gente vai continuar a nossa pregação da série sobre o Sermão do Monte. E hoje a gente começa um trecho muito especial, que é o trecho da oração do Pai Nosso. E a gente tem muita coisa para aprender nessa oração, se a gente esmiuçar ela, destrinchar ela frase por frase, e é isso que a gente pretende fazer aqui nas próximas semanas, nos próximos domingos, a partir de hoje. Antes de qualquer coisa, vamos orar? Peço que você estenda a mão aqui para mim e ore por mim, tá bom? Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos por tua doce presença aqui nesse lugar, nesse culto. Nós te louvamos pela tua obra em nossas vidas. Te louvamos porque essa obra maravilhosa ainda está em processo, ainda está acontecendo e ela só vai ser completa naquele dia que o Senhor voltar. Mas até lá nós sabemos e confiamos que Tu és fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E nós clamamos, Deus, que nessa noite o Senhor possa nos ensinar um pouco mais a confiar nesse Teu infinito amor, no infinito amor do Pai, que a gente possa aprender a nos relacionarmos com o Senhor através dos Teus ensinamentos sobre oração. Senhor, que a Tua palavra seja pregada aqui e não de mim. Eu sei que a Tua palavra é santa, Deus, e eu sei que da minha pessoa eu posso denegrir e estragar, sujar, e que não seja eu a falar, Senhor, mas o Teu Espírito venha ensinar-nos, a mim e aos meus irmãos nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Senhor, nos visita nessa noite com a Tua palavra, uma palavra que aquece os corações e nos leva para perto do Senhor e nos atrai com o Teu amor de forma especial nessa noite. É o que eu te peço, junto com meus irmãos, em nome do Teu Filho. Amém. 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 Se a gente abrir, você pode abrir sua Bíblia, lá onde a gente está vendo, que é Mateus 6. E aí eu quero dar uma explicada de por que a gente pulou. Não sei se vocês perceberam que semana passada o Adrian pulou uma parte e foi lá para frente e agora eu estou voltando. Então, ali no capítulo 6 de Mateus, começa Deus a mostrar para a gente qual que é a piedade, como deve ser a vida desses que são filhos dele. E daí ele vai falar, primeiro um trecho sobre a caridade, né, sobre a ajuda aos necessitados. Depois começa um trecho sobre oração. E dentro desse trecho tem um modelo de oração que Jesus ensinou, que foi o Pai Nosso. E depois tem um ensino sobre jejum. Então as três práticas, elas estão juntas. Por isso que a gente pulou lá para o jejum semana passada. Então ajuda aos necessitados, oração e jejum. É isso, as três práticas assim, que todo cristão deveria fazer frequentemente, deveria fazer parte da vida de todo cristão, se não diariamente, enfim.
E aí, então, só que aí a oração do Pai Nosso a gente queria deixar juntinho, né? Ensinar na sequência. Então agora a gente vai retomar o tema da oração para poder explicar o Pai Nosso inteirinho, né? Frase por frase. Mas antes eu quero começar pensando com vocês aqui um modelo de oração. Será que o Pai Nosso é tipo assim pra gente rezar e repetir, fazer como a gente faz aqui? Será que não é estranho, talvez para você que veio poucas vezes, ou enfim, ou a primeira vez que você viu, por exemplo, essa oração final que a gente faz lida, né? Não soou estranho para você? Tá, será que a gente pode fazer oração pronta assim? Será que Deus não fica mais feliz com a gente com orações espontâneas? Orações que vêm das minhas palavras, das minhas próprias palavras, do fundo do meu coração. Será que essas não são mais sinceras? Eu tinha essa dúvida. E há um tempo atrás eu pensava, não, Deus se agrada mais, fica mais feliz comigo quando eu oro do fundo do meu coração, das minhas próprias palavras. É mais sincero, porque eu não estou copiando ninguém, não estou repetindo nada. Você tem essa dúvida? Você já teve essa dúvida? A gente vai falar um pouco sobre ela. Mas antes eu quero retomar a partir do versículo 5. Não é o meu trecho principal aqui essa noite, mas é retomando a introdução, dentro do contexto de quando Jesus começa a falar o modelo de oração, tá? Pelo menos aqui nesse livro de Mateus. Então eu vou ler do 5 até o 9a, que é o meu trecho, tá bom? Me acompanhem aí. Vocês estão com a Bíblia aberta? Mateus 6, a partir do versículo 5. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, NVT. Gosto muito dessa versão, assim. Estou gostando demais dela. Lá vou eu. Quando vocês orarem, é Jesus falando, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Nós vamos até aí hoje. Vamos retomar um pouco, antes de entrar no Pai nosso que estás no céu, vamos retomar o que Jesus disse rapidamente nesses versículos anteriores. Primeiro, que nós não oramos para ser vistos, né? Ou elogiados pelos outros. Meu Deus, como é uma mulher de oração, fica 2 horas ajoelhada. Não é para isso que a gente tem que orar. Não significa que você não pode orar de joelhos 2 horas. Mas se você fizer para ser vista, para ser elogiado, então você está fazendo com a motivação errada, igual os hipócritas dos fariseus aqui, que Jesus condenou essa prática. Outra coisa que a gente consegue ver nesses versículos é que a oração é um lugar de intimidade, de cumplicidade, um lugar secreto para onde Jesus chama a gente, para encontrar com o Pai. Então ele diz lá, vai no seu quarto. A gente não leva qualquer pessoa para o nosso quarto, a gente não conversa com qualquer pessoa no quarto. Diferente de você chamar alguém para ir lá tomar um café na sua casa, sentar lá na sala, na mesa da cozinha, do que você dizer, vem aqui no meu quarto para a gente conversar. Então é um lugar de intimidade. A oração é esse lugar de intimidade com Deus. Outra coisa que a gente vê aqui é que há frutos, há recompensas para quem ora. Mas não significa que a gente ora como moeda de troca.
Sabe aquele filho que faz tudo certinho, porque no fundo ele quer pedir alguma coisa depois? Aí ele faz, né? Aí depois ele, então, tá vendo como eu sou um bom filho? Então, faz aquilo que eu estou pedindo. Não é assim, a oração não é isso. A oração não é pra gente buscar a recompensa, buscar uma recompensa. Eu vou orar para ter a recompensa. Não é essa a ideia. Comprar Deus ou barganhar com Deus. Viu como eu sou um homem de oração? Eu mereço que o Senhor me dê o que eu preciso. Não é assim. Mas a recompensa existe. O fato é que tem recompensas. Ser um amigo íntimo de Deus, andar em comunhão com Deus, tem recompensas espirituais grandes. E Ele vai recompensar. O Pai que vem em secreto recompensa. Então, isso a gente não precisa nem se preocupar com isso. A gente não precisa fazer por causa da recompensa, mas ela vai vir. Ser amigo de Deus muda tudo, né? Já é uma... Enfim, imagine você ser amigo íntimo de alguém importante, né? Isso já é... Só o fato em si já seria uma recompensa para você, né? Outra coisa que a gente consegue ver aqui, nesses, é que a gente não deve repetir orações vazias, né? Então, realmente, aí falando das orações espontâneas ou orações que a gente lê, já feitas por outros, né? Repete de outros, não é o caso aqui, mas pode ser. Você pode pegar a própria oração do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou, que está na Bíblia, e orar como uma repetição vazia. Se você fizer, não, eu preciso orar 30 Pai Nossos, sem pensar, sem saber do que você está falando, repetindo como se a quantidade do que você falou fosse causar alguma diferença, né? Então, não é isso. Então, não é pra gente repetir isso, como se fosse mantras, né, também, que aí a gente está... Conforme a gente repete, a gente está, sei lá, atraindo alguma energia. Não é isso, tá? A oração não é isso. Outra coisa que a gente vê aqui é que como o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, então não é um informativo que você está fazendo para Deus. Imagine uma pessoa que anda com você o tempo inteiro, que vê as coisas na sua vida acontecendo. Então, você quando chega em casa, né, ou você estava na escola, aí você chega em casa e ia contar para sua mãe, fulano, a professora fez isso, fulano respondeu isso, aí você tem que contar para a pessoa tudo o que aconteceu, porque ela não sabe, aí você atualiza ela e depois você diz, daí eu me senti assim, assado, mas só que imagina se a pessoa estava com você, ela viu tudo, então você pode começar a orar dali em diante. Você pode começar a orar dizendo já o que você está sentindo, dizendo já o que você está pensando. Você não precisa atualizar como se fosse um informativo. Deus não viu. Deus está com você. Ele anda com você. E a hora que você para conversar, é uma conversa íntima de alguém que entende e que quer te ouvir, quer se relacionar. Você tem que prestar atenção também quando diz o Pai sabe. E o Pai te chama para oração mesmo sabendo já o que você precisa, pensa que esse Pai, Ele veio a você primeiro, que a iniciativa para ter um relacionamento com você e para conversar com você e começar o diálogo foi de Deus. Jesus veio até nós, quando nós éramos ainda pecadores, nós éramos inimigos, inclusive diz em Romanos, éramos inimigos de Deus e Ele veio para nos fazer amigos. Jesus veio antes disso. Então, todo o relacionamento começou com uma iniciativa dele. Imagina uma amizade que alguém está te buscando para ser amigo. Foi assim que começou. A hora que você for orar, você tem que ter isso na mente. Ele me amou primeiro. Ele já sabia que a gente precisava dessa amizade com ele. E ele veio, fez questão, ainda que a gente pusesse ele numa cruz, ele não desistiu e continuou querendo se relacionar com a gente. Ele não precisava de nós, a gente precisava dele. A gente precisa dele. Mas mesmo assim ele nos escolheu. Nós não precisamos de Deus, mas nós precisamos
Quer dizer, ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. A oração é esse lugar. A oração é esse lugar. Permanecer junto dele, onde a gente precisa. Então nós precisamos da oração. Precisamos orar. É permanecer nesse lugar de comunhão. Eu gosto muito do versículo de João 6:68, que os discípulos dizem, Jesus disse, vocês querem ir também? Que nem alguns desistiram de seguir Jesus, né? E eles dizem, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, a gente não tem para onde ir, gente. E se a gente fica andando aí na vida que nem barata tonta, sem orar, é como se a gente estivesse tentando achar outro lugar. E não é, nenhum lugar é o nosso lugar. O nosso lugarzinho especial é esse lugar na presença de Deus. Sempre vai ser. É esse lugar que a gente precisa estar, é esse lugar que Ele nos convida. Então, orar, essa prática de parar um momento e falar com Deus, ela nos lembra quem nós somos. Nos lembra quem Deus é. Ela nos lembra das prioridades reais da vida, porque às vezes a gente se perde aí. A gente se perde correndo com as dívidas, com as loucuragens, sei lá, os problemas, e a gente se perde. A gente às vezes está que nem barata tonta, mas na hora que a gente aquieta e ora, é como se a gente visse de uma perspectiva diferente. A gente está aqui na confusão, olhando os problemas assim, com a cara grudada neles, achando que eles são enormes. E daí, quando a gente ora, é como se a gente fosse lá para o alto, para o colo de Deus, e daí a gente olha o mesmo problema e diz, não, tá bom, vai dar certo, a gente vai conseguir solucionar. A gente, Senhor, contigo a gente resolve. Não está tão grande assim. Junto de ti não fica tão grande. Então a perspectiva das coisas toma a sua proporção certa quando a gente ora. É para isso que a gente ora. A gente ora porque orar nos ajuda a perseverar, nos ajuda a resistir o mal, nos ajuda a resistir o mal em nós, o mal fora de nós, nos ajuda a ter paz, a ter calma, a ter paciência, a andar acima dos problemas, como eu falei antes. Orar também nos torna mais parecidos com Jesus. É natural. Quando a gente convive demais com uma pessoa, a gente vai ficando parecido com ela, não vai? A gente vai pegando os jeitos, seja positivo ou negativo, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então a gente se junta com quem já tem afinidade, mas a gente vai pegando o jeito do outro. Então orar é esse relacionamento que a gente convive, que a gente vê como Jesus que a gente recebe a influência positiva do caráter dele e vai nos tornando, pelo convívio, a gente vai recebendo essa boa influência e a gente vai aprendendo. Então orar não é uma lâmpada mágica. Orar não é esfregar e fazer o pedido para o gênio, né? Não é. Orar é um processo de transformação. É por isso que não adianta orar uma vez por mês. Orar uma vez quando o problema aparece. Não é isso, não é assim que deve ser a nossa prática de oração. Eu não digo que Jesus não vai estar lá te ouvindo se você orar uma vez por ano. Ele vai estar lá. Mas o que Ele quer dos cristãos, daqueles que são filhos, é essa piedade de ter comunhão com Ele através da oração. É dessa amizade através da oração. É de andar com Ele, é de conviver pelo dia a dia, é de ser transformado, é de ficar parecido. E esse processo acontece diariamente à medida que a gente ora. Por isso que precisa ser uma prática diária. Igual nos alimentar, igual tomar banho, deveria ser algo que a gente pratica diariamente, sim. E aqui a gente volta à discussão se Jesus prefere, fica mais feliz com as orações prontas ou com as orações espontâneas. Gente, o que eu cheguei à conclusão é que às vezes uma oração pronta, uma oração que eu repito, que já está ali, que já é bíblica, que já tem
já passou pelo crivo, assim, de que realmente ela tem o que a gente precisa para aprender a ser como Ele quer, ela vai ser mais eficaz para nos ajudar a moldar o nosso coração na forminha de Deus, do jeito que Ele quer, nos ensinar e nos transformar. Ela é mais eficaz do que uma oração que poderia ser muito sincera, mas, por exemplo, é uma oração cheia de cobiça. Tem muito cristão que ora sinceramente cobiçando as coisas dos outros. Tem muito cristão que ora com toda a sinceridade do coração, mas ele quer vingança. Ele está orando uma oração vingativa, não é uma oração cristã. Não está transformando, está só dando mais lenha na fogueira, aquela errada, do pecado no coração dele. Não está transformando, não está impactando, não está confrontando o pecado. E às vezes quando a gente pega uma oração que ela está escrita, ela foi pensada, ela foi feita por alguém que conhece a palavra, que estudou, que a gente aprende mais, a gente é impactado por ela e diz, nossa, é isso que eu tenho que sentir, é isso que eu tenho que viver. E aí você pede para viver aquilo. Então ela é muito mais eficaz. Não significa que a gente não vá fazer orações espontâneas, e temos que continuar fazendo, mas aprender a orar é também ouvir outras orações, ouvir orações mais maduras que as nossas. E essas orações da tradição cristã, por exemplo, essas orações como o Pai Nosso, são esse tipo de oração. Nossa, o Pai Nosso nem dá para negar, né? Porque Jesus disse, olha, orem assim. Então, se Ele falou, tem alguma coisa para a gente aprender muito, ou muitas coisas para a gente aprender através dessa comunhão com Deus ensinada nessa oração. E é isso que a gente vai destrinchar aqui. Em Lucas 11, que é o mesmo trecho do Sermão do Monte que fala do Pai Nosso aqui no Mateus 6, lá é em Lucas 11. E lá em Lucas 11 é um pouco diferente a introdução. Lucas 11, Lucas diz que os discípulos chegam para Jesus e pedem, Jesus, olha, os discípulos de João foram ensinados por João Batista, né, a orar. O Senhor pode nos ensinar a orar também? Então, os discípulos pedem para Jesus ensinar e Jesus diz, ok, vou ensinar vocês. Pai Nosso, e aí começa a oração. Então, aí a oração é bem semelhante, né? Então, primeira coisa aqui, que agora entrando mesmo no assunto, que é a primeira frase, Pai Nosso que estás no céu. Em primeiro lugar, essa frase é um vocativo. Quem se lembra de português, análise sintática? Enfim. É um vocativo, é um chamado, você está chamando alguém. Poderia ser Deus Todo-Poderoso, daí é separado por vírgula do resto da frase, né? Ou eu posso dizer, ô meu filho amado, que eu estou chamando, eu chamo o Estevão, por exemplo, de Pinguinho. Ô Pinguinho, é um vocativo, é uma forma de eu chamar a pessoa, né? Então, aqui ele está ensinando uma forma de você se aproximar e chamar Deus. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Aí tem a vírgula. A gente só vai ver essa frase hoje. Só o vocativo, o chamamento. O Estevão está lá, eu achei que ele não está. Desculpa aí. O interessante aqui é que lá em Lucas fica claro que os discípulos, eles foram impactados pela vida de oração que Jesus tinha. Jesus, olha bem, uma pessoa da Trindade, veio, encarnou, e ele, quando ele estava aqui, ele precisava de comunhão com o Pai. Nossa, gente, se Jesus deu esse exemplo, imagina a gente. A gente precisa de comunhão. E eles foram, essa vida de oração, toda hora eles viam Jesus se afastava e orava. Jesus estava ali pau quebrando, curando, fazendo as coisas, daí terminava tudo, eles estavam podres de cansados, Jesus subia o monte e ia lá orar ainda.
Às vezes ficava até madrugada. Jesus priorizava a oração de um jeito e parecia legal. Parecia ser muito bom, porque, né, ele mesmo cansado ele ia fazer aquilo, mesmo era uma coisa importante para Jesus. Então eles disseram, nossa, ensina a gente a orar. Os judeus já oravam, os judeus já faziam orações. Só que parece que a de Jesus era diferente, a de Jesus era especial, eles queriam aprender aquela. E esse era o objetivo mesmo. Jesus estava discipulando eles. Jesus veio para revelar o Pai, veio para despertar no ser humano esse desejo pelo Pai, por buscar o Pai. Então o objetivo cumprido. Imagina a alegria de Jesus quando ele disse, ensina a gente a orar. Yes! Deu certo! Eles querem o Pai, eles querem o Pai também. Então eu imagino, essa semana eu recebi a notícia, nós recebemos, né, vocês também sabem de uma das, de duas amigas minhas que estão grávidas. Depois que já têm filhos mais velhos, né? Uma é a Marfisa, que vocês também souberam, e a outra é uma amiga aqui de perto, de Chapecó. E as duas têm filhas mais velhas, né? A Valentina, que a Marfisa tem, e a Rafaela. E elas me disseram, você não imagina a alegria dessas meninas. Tipo assim, a Marfisa disse, tu não imagina, pior que eu tinha imaginado. Eu sabia que há anos a Valentina queria ter um irmão. Há anos a Valentina queria e falava. E a Rafaela é toda fofa, adora beber e tal. Então eu imaginei, já vi o vídeo quando ela anunciou assim, a alegria dela. Eu fiquei imaginando essa reação delas, essa espera por irmãos, né? Por querer ter irmãos, parecido com o que Jesus sente, sabe? Porque Jesus estava aqui e ele queria dividir o Pai com outros. Eu sei que muitos filhos mais velhos não querem, né? Rejeitam, não querem ter irmãos e tal. Mas tem irmãos mais velhos, como a Rafaela e a Valentina, que são loucas para terem irmãos. E eu imagino que Jesus reage assim, sabe? Ele tem alegria em compartilhar o Pai dele, em ensinar os seus irmãos a serem filhos também. Só que a nossa forma de ser filhos é por adoção, né? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, aquele filho que quer dividir o pai com um irmão adotivo, com os irmãos adotivos, quer ensinar, olha, chama ele de pai, não precisa chamar de tio, não, é nosso pai, Pai nosso. É isso que Jesus está nos ensinando nesse vocativo, chama ele de pai, ele é nosso pai. Só que assim, aqui é bom fazer um parênteses, porque muita gente diz, Deus é pai de todos, né? Todos são filhos de Deus. Eu não sei se você pensa assim, tá? Alguém aqui acha que todos são filhos de Deus? Sim? Abre em João 1. João, o Evangelho de João, tá? Eu vou ler a partir do 10. João 1, a partir do 10. Abre seu coração para ouvir uma coisa talvez bem diferente do que você pensa. Veio ao mundo que ele criou. Quem que veio ao mundo que ele criou? Jesus. Isso aí, está falando de Jesus. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Por que não reconheceu? Matou, né? Então, a princípio não reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, os judeus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ser filho de Deus é um direito. Ser criatura de Deus é algo natural. Todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus.
mas filhos é um direito, ser filho é um direito muito especial. E a quem que ele concedeu esse direito? Aos que creram em Jesus e o aceitaram. Esses são os filhos. Os outros não são filhos. Tá? Então, essa é uma coisa importante que eu sei que a maioria das pessoas é uma fala aí, em geral, não, todo mundo é filho de Deus. Não é, tá, gente? Não é. Pela Bíblia, aqui está bem claro, tem outros lugares, mas aqui no Evangelho de João é bem claro. Aqueles que rejeitam Jesus não são filhos de Deus, não se tornaram, não receberam esse direito. E aí agora sim, vamos falar do Pai, né? Esse Pai nosso que estás no céu, esse Pai do céu é o Pai legítimo, é o Pai perfeito. Eu digo isso porque muita gente pensa, e até pensadores famosos aí da psiquiatria, enfim, da psicologia, que na verdade a religião inventou um Pai grandão, que é um espelho, um reflexo dos nossos pais, que a gente conhece, porque todo mundo tem um pai, nem que seja só biológico, né? Então, eles pensam que é uma projeção, um pai grandão, que na verdade é pra gente entender quem é essa figura que foi inventada, digamos assim, para nosso consolo, ou enfim. Mas na verdade é o contrário, gente. É totalmente o contrário. Porque antes de existir qualquer pai aqui na Terra, antes de existir qualquer família, antes de existir qualquer filho, antes de existir qualquer árvore, igreja, cachorro, existia a Trindade. E o Pai já existia e já era Pai de Jesus, desde a eternidade. Então, esse Pai grandão, esse é que é o protótipo, digamos assim. Ele que é o Pai original. Esse Pai que sempre existiu. E Deus, quando criou a família, homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. É isso que diz lá em Gênesis, né? Os homens foram criados à imagem de Deus, homem e mulher. Isso é que é uma imagem, uma réplica imperfeita de quem Deus é. O pai e a mãe são uma réplica pequena, imperfeita, e ficou pior por causa do pecado, caiu, por causa da queda, né? A gente é falho. Era pra gente, na família, conseguir demonstrar um pouquinho, dar um gostinho dessa comunhão de amor eterna, dessa aceitação, dessa comunhão maravilhosa que já existia na Trindade, entre as pessoas de Deus, desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo têm uma comunhão perfeita. Eles são um, desde a eternidade. E aí eles pensaram, vamos ter mais filhos. Vamos preparar um mundo, um universo em que a gente possa compartilhar, transbordar esse amor que nós só temos aqui. E aí ele criou esse modelo de que os seres humanos nascem necessitando de uma figura materna e de uma figura paterna. Biologicamente é preciso de uma figura paterna e uma figura materna para poder nascer um bebê, não é? E quando psicologicamente, já comprovado, a gente precisa de alguém fazendo função materna, alguém fazendo função paterna, para que a gente seja equilibrado emocionalmente. Socialmente, a gente precisa desse contexto, a necessidade de cuidados de um ser humano, de um ser humaninho que nasceu até os 2 anos, não vive. Um bebê não é um cavalinho, que quando nasce sai troteando, bem faceiro, e já sai, consegue se alimentar. Não, o ser humano é um animalzinho, digamos assim, se olhar para a parte biológica, que não consegue, precisa dos cuidados de alguém que já seja adulto para poder sobreviver. Tem um motivo para isso. Deus queria poder se manifestar para esses seres humaninhos desde o princípio do seu nascimento, um pouquinho de quem ele era através da família.
Mas a gente caiu, né? A queda aconteceu e às vezes a queda é feia nas famílias, né? Às vezes o lugar que era para ser esse lugar de segurança, esse lugar de aprender a amar, aprender a ser amado incondicionalmente, é um lugar totalmente o oposto disso, né? Mas mesmo assim, esse é um outro ponto. Toda essa queda, todo esse pecado no mundo que afetou as famílias, principalmente os pais, né, os homens, como a gente tem visto órfãos, mesmo de pais vivos, né? A gente costumava usar essa palavra órfão para crianças que perderam seus pais, né? Mas a gente tem visto órfãos de pais vivos, fruto da queda, do pecado em nós, do mal que está no mundo, do mal que habita dentro do ser humano. Então hoje a gente vê que as crianças, a gente cresce, a gente mesmo, talvez você esteja aí pensando, e eu quero dizer para você, Deus, esse Pai perfeito, esse Pai nosso que estás no céu, olha, Ele está no céu, por isso Ele se diferencia dos pais da terra. Ele é a figura perfeita do Pai perfeito. Ele não é como seu Pai. Deus não é como seu Pai. Mesmo que o seu pai tenha sido super legal, Deus ainda é mais legal. Mas se o teu pai foi uma figura que você não conheceu, ou uma figura que te rejeitou, ou uma figura que te maltratou, Deus não é assim. E às vezes muitas pessoas têm dificuldade quando vem para Deus, quando se converte, de chamar Deus de pai. Porque é óbvio, né? Fica pensando, pai era aquele que eu chamava. Pai era aquele que sumiu. Pai é aquele que não consegue. Fica uma barreira. Mas Deus quer curar. Deus quer curar. Com o amor dele, Ele quer curar o teu coração. Porque Ele não é como seu pai. Ele é o Pai perfeito. E se você restaurar essa comunhão, você pode, dali em diante, ser o pai e a mãe mais parecido com Ele. E poder mudar essa realidade para a geração que vem depois. E poder ser um pouquinho mais o exemplo do Deus Pai na Terra. Amém? A gente, por falta do pai, nosso pai terreno, a gente talvez cresceu vulnerável, cresceu cheio de carências, cresceu talvez buscando o amor que deveria ser do pai em ambientes de luxúria, enfim, se entregando para muitas pessoas para poder achar um amor, e na verdade não era aquele amor que você queria, que faltava era o pai mesmo, né? Mas quando a gente começa a se relacionar com Deus, essa oração, essa vida de oração nos toque, a gente chega diante dele e começa a chamar pai, pai, essas coisas podem ser restauradas. Essas marcas, esses traumas, essas coisas profundas que talvez te impedem de ter um relacionamento saudável hoje, ou de desejar ser mãe, ser pai. Alguns foram tão feridos pelos pais biológicos que dizem, eu não vou fazer isso com outra pessoa, eu não quero botar um filho no mundo. Tem muita gente que pensa assim hoje em dia. Mas Deus quer te curar. E a oração também pode, a prática da oração, de chegar diante dele e dizer, Pai nosso que estás no céu, todos os dias, e se relacionar com ele em amor, vai te curando também. Faz parte do processo de transformação. Ele decidiu te escolher para ser filho. Ele decidiu porque sim. Não é porque você mereceu. Você não era aquela criança bem arrumadinha lá talvez no lar, esperando para ser adotado, e daí você fazia a cara bem bonita e disse, olha como eu sou legal, me leva para casa. Não, você não precisou fazer nada. Na verdade, você era bem rebelde e você matou, faz parte do seu pecado, foi um dos que colaborou para a morte de Jesus. Mas mesmo assim, ele já tinha te escolhido. Ele veio por causa disso. Ele chegou para te adotar, ele chegou nessa terra já pensando em você. E eu posso provar.
Abrem Efésios 1. Vocês sabem que essa é uma das palavras que eu mais leio nas pregações. Eu adoro Efésios 1. Para mim, ela fecha com tudo que é pregação que eu quiser botar, ela encaixa. O amor perfeito que Jesus recebeu do Pai desde a eternidade, ele é nosso. Esse amor está sobre nós. Ele decidiu que esse amor ia ser estendido para os filhos adotivos que ele escolheu. E quando que ele escolheu? Quando que ele escolheu graciosamente? Efésios 1, a partir do 4. Eu vou ler na NVT. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. O que você tinha feito antes do mundo ser criado? Você tinha sido bonzinho? Nem sonhado, né? Não tinha nenhuma célula viva no mundo. Não existia nada. Então, e ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então a gente podia ser rebelde e a gente ainda é pecador, mas em Cristo ele nos olha como os melhores filhos do mundo. Ele nos olha perfeitos, sem culpa, como ele olha para Jesus. Essa ausência de culpa, que Jesus não tem culpa de nada, Jesus não tem pecado. A gente está em Cristo, quando ele olha, ele vê isso na gente. Ele nos predestinou para si. Ele nos predestinou para si, para ele, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua glória, de sua graça gloriosa, que ele derramou, graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A graça gloriosa está sobre o Filho, e se a gente está no Filho, imagina, eu já falei isso, imagina um marcador dentro desse caderno. Tudo que se eu derramar água em cima do caderno, vai derramar água no marcador também, né? Nós somos o marcador, Jesus é o caderno, nós estamos em Cristo. Tudo que é dele é nosso, tudo que Deus derrama sobre ele, derrama sobre nós também. A graça gloriosa veio sobre nós em Cristo, no seu Filho, olha só como ele diz, no seu Filho amado. Isso significa que nós também somos filhos amados. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade, a liberdade de Jesus, a nossa liberdade. Com o sangue de seu Filho, ele perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Quer dizer que você só conseguiu reconhecer essas coisas todas, teve a sabedoria para reconhecer, ver Jesus, reconhecer, ter fé nele, porque ele já tinha te escolhido. Então ele derramou sobre você e você reconheceu ele, e aí nós fomos feitos um para o outro, e entendeu? Aquela coisa que dá quando a gente está falando muito de adoção essa semana, que teve o dia da adoção, né? E é aquele clique assim que dá, que às vezes assim, olha, parece que nasceu de mim, parece que nasceu para mim. E é isso mesmo, nós nascemos para Deus. Nós nascemos porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E aí lá no 11, além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, herdeiros, filhos, herdeiros. Não é só assim, ele vai ser herdeiro só o filho legítimo. Nós também somos legítimos, ainda que adotados. Somos legítimos e somos herdeiros juntos. De tudo que é de Jesus é nosso. Pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Não é pelo seu merecimento. Não é porque você ora 2 horas por dia, não é porque você é sempre uma pessoa muito boazinha, porque você sempre tem paciência, porque você faz tudo certo. Não é por isso. Não é pelas suas obras. Você vai ficar com o coração tão agradecido por isso, porque você foi aceito, porque você é filho, que você vai querer honrar essa família que te adotou. Assim, nossa, esse Deus maravilhoso que me ama, que
me dá tudo, que dividiu, se Jesus que dividiu comigo tudo que é dele, então agora eu quero honrar, esse nome está na minha certidão agora. Na minha certidão tem esse nome, como é que eu vou envergonhar esse nome? Não, eu vou ser um filho, eu vou ser esse filho amado que ele me chama, eu vou ser. E aí a sua vida vai sendo transformada de glória em glória, e as suas atitudes vão sendo transformadas por essa aceitação de Deus, por esse amor de Deus. Assim a gente se torna um exemplo, uma luz para esse mundo. A vida da gente brilha nesse mundo por causa desse amor que nos alcançou. Identidade, é isso que a oração te traz, e que você tem que chegar diante de Deus ciente de quem você é. Quem você é? Antes da fundação do mundo, já existia uma palavra sobre você, uma identidade selecionada, especialmente para você. Que identidade é essa? Qual a identidade que vocês receberam? Vocês que são filhos receberam antes da fundação do mundo? De ser filho adotivo, não é isso? Filho, nós somos filhos. Essa identidade você carrega desde antes do mundo ser feito. Então a tua identidade sexual, a tua identidade como ali que está na sua certidão, do nome do pai, da sua mãe biológico, tudo isso pode constituir quem você é, mas nada disso é mais importante. A identidade mais forte, mais eterna, mais constante, e que depois que a gente sair dessa terra vai continuar, qual é? Filhos amados desse Pai nosso. Isso é o mais importante para se dizer sobre você. E isso te dá uma segurança. Isso tem que te dar, tem que começar a ir para dentro de você e se tornar uma segurança nas suas emoções mesmo. Porque a gente sabe aqui que a gente tem que começar a deixar isso se tornar uma segurança no nosso coração, nas nossas afeições, nos nossos sentimentos. Eu me lembrei quando eu estava escrevendo sobre isso, uma música que eu aprendi aqui na comunidade. Que segurança sou de Jesus. O que mais? Desfruto as bênçãos da luz. Herdeiros. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Não é? É maravilhosa essa canção, está falando disso mesmo, essa segurança de ser de Jesus, essa segurança de ser herdeiro com Jesus. Eu estou em Jesus, eu sou filho amado. Quando Deus diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, Ele também está falando da gente agora. Nós somos dele, Ele ali, Ele nos predestinou para ser dele, nos escolheu para ser dele. Essa é a coisa mais importante para se dizer a respeito de você. Então, se você foi rejeitado por alguém, se alguém te criticou, se alguém falou mentira a teu respeito, cara, eu sei, magoa, eu sei, é difícil, fica trauma, mas ainda assim ninguém te tira a identidade de filho de Deus, porque você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. E você pode chegar com segurança, com confiança, ainda que você falhe, ainda que aconteça alguma coisa ruim e que você pise na bola, ainda assim você vai dizer, Pai nosso que estás no céu. Você não precisa chegar envergonhado, é claro que você vai chegar arrependido, provavelmente se o Espírito Santo te constrangeu de que você está praticando pecado, está praticando alguma coisa que desagrada a Ele, Ele vai te constranger, mas ainda assim não muda o fato que você é filho e que você pode chegar com essa segurança diante dele. Feche os seus olhos. Eu ainda vou falar mais um pouco, mas eu quero que você
Pense nisso. Por onde começa o modelo de oração? Começa Pai Nosso. Não é Deus Todo-Poderoso, não é ó Criador majestoso, é Pai Nosso. Por que Jesus ensinou esse modelo assim? É porque saber que Ele é nosso Pai é muito importante. Se achegar para começar a orar com esse sentimento, sem medo, sabendo que você é filho, faz muita diferença no que você vai orar dali em diante. É isso, já se achega já nesse lugar de filho. Você já chega com intimidade, você já chega com confiança. Você já chega sabendo quem você é, filho, e sabendo quem Ele é, pai. Um pai, não um pai qualquer, um pai do céu. O pai do céu. É desse lugar seguro que os filhos dele oram. E aí a gente pode ter confiança, gratidão para começar a orar. A gente pode já começar sabendo que a gente é amigo desse Pai, que apesar dele ser santo, todo poderoso, ele ainda é meu Pai. Senhor, eu peço que o Senhor ministre o nosso coração a esse respeito. O Teu Espírito Santo, se Ele não ministrar, se Ele não fizer isso entrar de verdade no nosso coração, isso vai ficar só na memória, e talvez nem na memória, amanhã a gente nem vai mais lembrar. Mas se o Senhor fizer uma marca no nosso coração nessa noite, se o Senhor realmente carimbar a gente assim de uma forma real, com esse carimbo de filhos, a gente vai se lembrar. E quando a gente for orar, a gente vai lembrar. Eu não preciso chegar desesperada, Ele é meu Pai. Eu não estou desamparado, Ele é meu Pai. Eu posso chegar porque Ele é meu Pai. E Ele não é qualquer Pai. Ele não é aquele que falhou comigo. Ele é o Pai perfeito. Senhor, marca a gente e chama a gente para esse lugar de oração. No nosso dia a dia aqui, talvez a gente está morrendo de vontade agora de não, eu tenho que orar mesmo e tal. E daí amanhã tudo acontece para nos afastar desse lugar. Deus, não deixa que a gente dê essa trela toda para o inimigo das nossas almas. Não deixa que a gente dê esse espaço para as coisas carnais e que nos afastam de Ti. Pai, que seja como o Senhor priorizou nos ensinar a chamar o Senhor de Pai. Que a gente também Te priorize a ter esse relacionamento de filhos, de intimidade contigo a cada dia. Pai, que a gente cresça nisso. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai fluir em muito tempo de oração, mas, Senhor, que a gente seja perseverante. Teu Espírito Santo nos constranja a essa piedade, a essa vida que almeja o que o Senhor almeja, que quer ser como o Senhor é. Senhor, que esse convívio contigo nos atraia, para a gente amar o que você ama, para a gente engajar o nosso tempo naquilo que o Senhor está engajado em fazer nessa terra, para honrar o Senhor, para honrar as pessoas que o Senhor também quer honrar, para ajudar aqueles que o Senhor quer ajudar, que a gente seja como o Senhor nessa terra, Deus, através dessa intimidade, dessa piedade, dessa vida piedosa diante do Pai. Pai querido, somos Teus. Obrigada por esse amor. Obrigada por esse amor que transforma, nos deixa ser tocados por esse amor, nos deixa ser moldados por esse amor, nos deixa, Senhor, permite que o nosso coração, os nossos anseios e as nossas afeições, os nossos sentimentos, os nossos desejos sejam moldados por esse Teu amor, por essa relação de amor contigo. Deus, que a oração seja essa relação para nós, seja um relacionamento. Nós clamamos em Teu Filho, onde queremos habitar todos os dias. Amém.
irmãos? Palavra abençoada. Então, essa foi a introdução da oração do Pai Nosso, que a gente vai continuar trazendo mais profundidade a partir dos próximos cultos. Não perca. Irmãos, nossos avisos aí, o Ricardo aqui vai projetar para a gente. Só a gente saber ali a ordem. Os pequenos grupos, nós nos reunimos aqui no domingo, nós não temos vários outros cultos na tarde, na noite, nós temos o culto de domingo. É o único culto que a igreja tem, culto oficial, não a única atividade, mas o único culto. Por isso a gente pede para os irmãos serem assíduos, que participem, que não tem um outro momento que a igreja, a coletividade, se reúne para expressar a sua adoração, a sua confissão de fé de maneira pública. Então, domingo que vem nos reunimos novamente aqui, mas nós nos reunimos nos pequenos grupos, que é uma outra maneira de nós aprender, estudar, estar juntos, fortalecer os laços, a comunhão. E nós temos um grupo que se reúne na terça e um grupo que se reúne no sábado, nesse momento. E eu queria convidar você a fazer parte, a estar conosco nessas atividades nos lares, né, onde a gente tem uma imersão dentro da igreja, onde você conhece as pessoas de fato, onde você conhece a realidade da vida, ora junto, conversa, faz amizade, estuda. Então, nessa terça-feira nós vamos ter um grupo, só que não vai ser aqui na igreja, tá bom? O pessoal que tem frequentado o grupo da terça, quem não tem ido e quer vir, é muito bem-vindo. Terça-feira, às 8 horas, o grupo vai ser aqui na igreja, tá bom? A gente vai ali nas redes sociais dos grupos, ver e desafiar os irmãos para saber quem vai participar, até para a gente poder organizar o lanche. Você tem um lanche antes do estudo, tá? Então, terça-feira, o grupo vai se reunir aqui na igreja e todos são bem-vindos às 20 horas, só confirme a sua presença. O grupo do sábado, esses dois grupos são de 15 em 15 dias, né? De 14 em 14 dias. O grupo do sábado se reuniu ontem, foi muito gostoso. Então, próximo sábado não tem, para se reunir novamente no dia 20 e alguma coisa. Né? Então, são os dois grupos que nós temos aí que estão se reunindo, na terça-feira e outro no sábado. Tem sido uma delícia, muito gostoso a amizade, a comunhão e os estudos. Tá bom, irmãos? Participe, né? Participe, se organiza e faça parte. Também nos sábados, às 18 horas, todo sábado tem um encontro aqui com os nossos sub-18, né? Os kids, os adolescentes, jovens, se reúnem aqui, estão quase concluindo o curso Alfa, que é um curso muito, muito legal, bacana, mas mesmo concluindo o curso, é o momento deles, né? Então, todo sábado, 18 horas, tem um encontro, que você pode enviar os seus filhos ou convidar sobrinhos, etc., trazer aqui. Então, sábado, 18 horas, segue atividades aí dos adolescentes. E as contribuições, irmãos, você pode ajudar esse ministério, o trabalho que esse ministério faz, contribuindo, abençoando, com ofertas e com os seus dízimos. Oferta é algo que Deus toca no seu coração, o valor que você estipular para trazer aqui, e o dízimo é a oferta mais regular que você dá, principalmente a gente pede que você dê direto ao tesoureiro ou faça um depósito que está aí. É a maneira como a comunidade se sustenta, não é outra maneira. A gente inventa outras maneiras, a gente poderia fazer festa, a gente poderia vender cuca, né? A gente poderia vender pizza, algumas igrejas vendem pizza, porque eles têm que pagar aluguel, e assim vai, entendeu? Mas são maneiras que a gente fica inventando moda, porque a maneira como a Bíblia ensina que uma igreja precisa manter é pelas ofertas voluntárias daqueles que fazem parte dessa comunidade, que você veio, se sentiu acolhido, você é abençoado nesse lugar, você se alimenta espiritualmente dele, então você tem uma responsabilidade de alguma maneira ajudar com oferta e seu dízimo. É assim que a igreja se mantém, ok? Então que você possa fazer isso de maneira regular, abençoando o trabalho e os projetos missionários, as famílias que a gente sustenta aí em outros locais que estão pregando o Evangelho, né? Uma delas aqui está crescendo, né? Como a Fabíola falou, a Marfisa está grávida, é uma família que a gente apoia, que está lá na Espanha, estão pregando o Evangelho, desenvolvendo trabalho lá, e agora está aumentando a família, que joia, né? E a sua oferta alcança essas pessoas num local bem longe, para que o Evangelho chegue a outras pessoas também. Amém? Então, abençoe, seja regular na sua contribuição. Gente, uns últimos 2 avisos, pode deixar aí, não está ali. O primeiro, então, é que no dia 22, não lembro, porque não está ali.
nós temos a reunião do presbitério, tá, irmãos? Vou colocar lá no grupo, não esqueçam. Vai ser uma quarta-feira, provavelmente, a reunião do presbitério, tá joia? Não falte, se organizem, irmãos de liderança, líderes de ministério ou líderes da diretoria da igreja, tá? Reunião do presbitério daqui a pouquinho. E também nós vamos começar, provavelmente em julho, uma classe para novos membros. Você que quer se tornar um novo membro aqui na comunidade, então em julho nós vamos começar essa classe. Geralmente abre apenas uma vez por ano. E ela é composta de 4 reuniões, uma reunião apenas cada mês. No final desse processo de 4 reuniões, você é recebido aqui na comunidade. Ok? Então, se você está interessado, você quer tornar-se membro, vai dando nome. Já teve aí um casal de irmãos que já deu o nome para fazer parte da classe de novos. Então, se você quiser fazer parte, nos dê o nome para participar aí. Vai ser então a partir de julho, provavelmente julho, agosto, setembro e outubro, podendo ser recebido na comunidade em novembro. Tá bom? Acho que os nossos avisos eram esses. Quero fazer ainda uma última oração abençoando a sua vida, sua casa, sua família, semana de trabalho, amém? Suas necessidades. Se você tem um pedido, se tem algo que você gostaria muito que Deus te desse, você está indo por uma cura, uma solução de um problema, esse é o momento. Eu queria que você colocasse diante de Deus o seu pedido, diante de Deus agora a sua necessidade, e nós queremos orar por você, por esses pedidos, por essas necessidades, também para que você tenha uma semana abençoada. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor agora cada um dos meus irmãos queridos que estão aqui na igreja hoje nesse culto, ou que em algum momento no futuro vão assistir, Deus, talvez essa gravação do culto, e eu peço a Ti, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor Pai possa abençoar essa família, o Senhor possa abençoar esse pai, essa mãe, abençoar, Deus, esse filho, abençoar, Deus, essa pessoa, naquilo, Senhor, que ela tem como necessidade, quer seja na saúde, Deus, física, emocional, espiritual, no trabalho, no casamento. Deus, o Senhor sabe qual é a necessidade, qual que é o dilema e o problema. Em nome de Jesus, estende a sua mão do céu e abençoa, Pai nosso querido, as necessidades dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus, e diante do que ouvimos, que possamos desfrutar, Deus, dessa deliciosa comunhão contigo durante a semana, nos relacionando, Senhor, com o Senhor, Pai, que nos recebe de braços abertos, que possamos praticar aquilo que ouvimos e aprendemos hoje aqui. Dá uma semana abençoada a cada um, trabalhos abençoados, a família abençoada, livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Amém? Amém. Vá em paz, uma abençoada semana, cumprimente seu irmão, e até domingo que vem, gaúchos e gaúchas, e todos de outras coerências também.